você tá sendo ridículo e tudo bem. O vídeo de hoje... Peraí que eu posso tampar meu chá pra ele não esfriar. Coisa linda. O vídeo de hoje parece dois pés na porta, mas não é não. Na verdade é um vídeo de acolhimento, empatia e amor. Por você que tá aí me assistindo. Parêntese rápido aqui. Gente, eu não sei qual o nome colocar neste quadro aqui do meu canal do YouTube. Porque a minha ideia pro futuro é ter outros tipos de conteúdo também, não somente esse aqui que eu amo de paixão, que é sentar pra conversar. Mas também trazer outras coisas, abordar mais temas. Só que eu gosto muito desse quadro de sentar e conversar, mas eu queria um nome pra ele. Então eu pensei, tipo, conversa com a Nanda, bate-papo com a Nanda, hora do chá com a Nanda, eu acho tudo completamente horrível. Talvez bora conversar? Senta aí e bora conversar. Eu acho que eu gosto desse nome, mas eu ainda tô em dúvida. Então se você tem alguma sugestão de nome para este quadro, por favor, coloque aqui nos comentários. Me ajuda a escolher o nome. Por enquanto vai ficar o nome provisório, que é Bora Conversar. Então no Bora Conversar de hoje, a gente vai falar sobre o medo de parecer ser ridículo e como isso trava a nossa vida. É a vinheta. Eu tava pensando agora sobre esse tema e resolvi sentar pra conversar com você, porque eu acho que é um tema pertinente e que com certeza acontece contigo também, porque não existe experiência única, situação individual, nada. O que eu vivo sou eu. Não. E eu queria tanto falar desse tema que eu anotei até aqui, ó, pra eu não esquecer o que eu quero falar contigo. São pontos importantes. Eu já esqueci. É porque eu fico nervosa na hora de gravar e eu esqueço. E é sobre esse ser ridículo. E dá muito medo ser ridículo. Então eu decidi anotar os temas para eu não esquecer e não ser ridícula. E bom, no final das contas provavelmente vai ser. E tá tudo bem também. Porque no início de absolutamente qualquer coisa que você começar, você vai ser ruim e ridículo. E por que eu tô trazendo o ridículo em si? Porque pode soar um pouco too much, né? Porque tem uma frase do poeta que é: quando a gente ama, a gente é ridículo. O amor é ridículo. E realmente, se você for parar pra pensar friamente, o amor é ridículo. Ele só é lindo pro casal que tá apaixonado. Pra você aí que tá com o teu parceiro, com a tua parceira, realmente ele é muito lindo. Mas pra qualquer pessoa que olha vocês de fora, fala, gente, coisa mais ridícula isso. Tanto que quando a gente termina algum relacionamento e olha pra trás, a gente fala, nossa, como é que eu fui capaz de fazer esta palhaçada? Porque naquele momento você tava amando. A gente tá amando, a gente não se importa em parecer ridículo. A gente não liga em fazer declarações de amor, em fazer coisinhas fofas. A gente não liga pra isso, porque a gente tá amando. Então a gente não se importa com a opinião externa, com a opinião do que as pessoas de fora, que basicamente é a mesma coisa, né? Mas externo, de fora, vão falar sobre as nossas atitudes dentro do nosso relacionamento. Porque a gente tá muito ocupado amando. A gente tá muito ocupado sendo apaixonado e querendo demonstrar e gritar em voz alta todo esse amor que a gente sente pela nossa pessoa querida. Então a gente não liga se alguém olhar e falar. E não porque em outros assuntos o ser ridículo nos bloqueia tanto. E eu faço essa pergunta em voz alta que é pra você e pra mim também, gente. Que esses vídeos aqui, eles são pra mim também. Não é verdade? Por que quando a gente decide fazer alguma coisa, principalmente uma coisa nova, uma coisa que a gente ainda não pegou o ritmo, que a gente ainda tá começando, que a gente ainda não sabe como é que funciona, às vezes é uma coisa completamente fora da nossa natureza, assim, por que esse início a gente tem tanto medo de parecer ridículo, de parecer bobo, de parecer que não sabe algo que provavelmente não sabe, né? Tá começando, você não sabe. E eu vou te dar exemplo, eu mesma. Quando eu comecei a gravar aqui pro YouTube, eu comecei porque gosto muito de falar, e eu queria gravar vídeos longos para que fossem mais profundos, para que eu pudesse conversar mais sobre o tema, aprofundar mais as minhas ideias e trazer para mais perto gente que pensa igual, que tem as mesmas ideologias, que fala, realmente, por aí sim, ou inclusive gente que não pensa igual, mas que tá a fim de debater as ideias. Foi para isso que eu comecei esse canal aqui. Eu gosto de falar, porque eu sou sagitariana, porque eu amo fazer amigos, mesmo que virtuais, eu quero expandir meus pensamentos, ai, que coisa linda. Pois é. Só que tem um grande porém aqui. O passo mais difícil talvez seja gravar para algumas pessoas, e esse pra mim ele não é tão complicado não. Eu me arrumo, eu coloco o microfone, eu ligo o meu telefone aí, coloco o tripé bonitinho, preparo meu chá, pra mim é um passo fundamental, um passo importantíssimo para esse quadro Bora Começar. Sento, ligo a câmera e começo a falar. Então qual é o grande desafio pra mim aqui? Editar. Editar pra mim é muito difícil. Não somente porque eu não sei editar. Tô aprendendo a editar vídeos longos no computador do zero. Eu abro o CapCut ali, eu fico olhando pra ele olhando pra mim e eu fico... Sozinho não vai fazer não, né? Eu vou ter que apertar algum botão. Tomara que seja esse.
É bem desse jeito mesmo. E eu tenho tanto medo de editar que depois que eu gravo, eu não quero voltar a ver o vídeo mais. Então eu não edito. Logo, eu não posto. Logo, pra que eu tô fazendo tudo isso daqui, meu Deus do céu? Se esse conteúdo não vai à luz, não sai à luz, o povo não vai ver. Tô gravando pra mim? Pra gravar pra mim, eu não preciso estar desse jeito todo bonito aqui, com chá e tudo, coisa linda, maravilhosa. Não preciso, até me empolguei. Quando eu me empolgo, eu falo muito rápido. Vamos baixar. Eu não edito porque, além de não saber editar, eu tenho muito medo de ver outra vez o vídeo que eu tô gravando agora e me sentir ridícula. E sentir que eu não sei o que eu tô falando, que eu sou uma boba. Que, meu Deus, pra que eu tô fazendo isso, cara? Eu tenho tanto medo de parecer ridícula nos vídeos que eu simplesmente nem passo o vídeo do telefone para o computador, para que eu não tenha nem que começar a editá-lo, para que eu não tenha que vê-lo outra vez e postar. Esse é o nível de medo de ser ridícula que eu tenho. E é uma coisa tão paralisante e ao mesmo tempo tão boba que hoje eu me peguei pensando sobre isso e eu falei, não, mais gente deve estar passando por esse processo, então bora conversar. Eu acho que eu gosto desse nome, hein? Eu acho que pode ser um bom candidato de nome, não sei, vamos ver. Bora conversar, porque talvez a outra pessoa que tá aí do outro lado, ela esteja passando pela mesma situação que eu, esteja perdida como eu tô e fica, mas o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Eu vou fingir então que isso aqui não existe. Vou botar pra debaixo do tapete, ó, levantei o tapete, joguei, baixei o tapete. Tá debaixo do tapete e vamos fazer outra coisa? Eu faço muito isso. Eu já gravei vários vídeos do YouTube e até o momento, agorinha, que eu tô gravando esse, eu só postei um. E eu tenho pelo menos uns 5 vídeos já. Que não é um mundo de coisa, mas pelo amor de Deus, são 5 vídeos, né? 5 vídeos de 20 minutos sentada aqui conversando. Que eu não edito pra não ter que ver o vídeo de novo. E não me sentir ridícula. Que doideira é essa? Fala pra mim. Outro dia eu achei, e essa história ela é muito boa. E é uma história minha. Eu tô abrindo aqui meu coração pra você, pra que de alguma maneira eu possa te ajudar. Eu achei outro dia uma conversa de quando eu cheguei no México. Pra quem não sabe, eu sou brasileira, mas eu morei no México durante 7 anos. E eu casei com um mexicano. Então assim, gente, o México, ele tá muito dentro de mim, sabe? Correndo nas minhas veias. O espanhol hoje, ele é muito mais meu idioma do que o português. Olha que coisa doida. Porque eu falo em espanhol 24/7 há 10 anos. E exatamente essa historinha breve que eu vou contar aqui. Eu cheguei no México dia 11 de janeiro de 2015. E na época, eu falava um espanhol muito básico. Espanhol de curso de espanhol. Eu tinha feito 1 ano e meio de curso, mas meu espanhol era muito básico. Até porque eu aprendi que você realmente só aprende um idioma na prática. O curso, ele é muito bom pra te dar alguma base, pra abrir alguma porta, mas é na prática mesmo que tu vai aprender a falar espanhol, inglês, francês ou o raio do idioma que você quer. E aí, quando eu cheguei no México, lá em 2015, que eu achava que eu falava muito espanhol, e o meu espanhol era buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Era só isso meu espanhol, mas na minha cabeça eu falava muito espanhol. Foi muito legal de ver, porque eu tava muito no início da minha vida no México. Eu tinha 4 dias no México. Era dia 15 de janeiro. 11, 12, 13, 14, 15, 4 dias mesmo. Era dia 15 de janeiro de 2015. E eu tava conversando com essa pessoa. E aí ela falou... Começou a perguntar se eu tinha gostado do México e tudo. E eu comecei a responder em espanhol, mas eu tava traduzindo o português. Então na minha cabeça eu pensava de um jeito e escrevia daquela forma em espanhol. Só que obviamente não tinha nada a ver, porque espanhol é um idioma e português é outro. Então as coisas ficavam nada com nada. Mas na minha cabeça eu tava falando super bem. E aí eu digitei. E foi muito fofinho de ver como o meu espanhol era fatal. Gente, 4 dias de México, pelo amor de Deus, né? Não tinha como o meu espanhol ser bom. Mas naquele momento eu não tava me importando. Eu não tava me importando em parecer ridícula, porque na minha cabeça eu era boa. Até porque eu tava falando um idioma que não era meu, amigos. Não era meu. Eu tava me esforçando pra falar um idioma de alguém mais. Então, pra mim, na minha cabeça, eu era incrivelmente espetacular. Porque, mano, eu tô falando teu idioma, peraí, né? E eu tava conversando com essa pessoa e eu ri dos meus próprios erros, que naquele momento eu nem sabia que eram erros, porque pra mim tava certo. E me deu ternura, a gente fala em espanhol. Assim, me pareceu muito fofinho, como eu falava errado, mas com muita confiança. E eu falei duas frases muito erradas e ele não entendia o que eu tava falando e eu repeti tudo. No final das contas ficou um rolo. Mas o ponto da história aqui é te mostrar que se a gente continuar, a gente melhora. Eu tinha 4 dias só no México. Meu espanhol era tenebroso.
E mesmo assim, eu tava muito confiante de que tava bom, que eu tava me esforçando pra fazer uma coisa que não era da minha natureza. Eu tava muito longe da minha zona de conforto. Não só porque eu tava no México e não no Brasil, mas eu tava falando outro idioma, eu tava me esforçando pra fazer uma coisa nova pra mim. Era difícil. Então, na minha cabeça, pra mim já tava incrível isso. Mesmo com erros grotescos de gramática. Mesmo eu não conseguia me comunicar tão bem assim por conta dos erros. E sim, pra mim, isso não importava naquele momento. Hoje, meu espanhol é espetacular. Isso não significa que eu não cometa erros. Eu cometo. Não interessa, porque eu também cometo em português e eu sou brasileira a vida toda. Se meu espanhol hoje, ele é muito bom. Mas eu tenho 10 anos falando em espanhol. Eu comecei a falar em espanhol mesmo quando eu cheguei no México, dia 11 de janeiro de 2015. A gente tá hoje é o quê? Novembro de 2025. Olha, quanto tempo! Óbvio que depois de 1 ano, 2 anos, meu espanhol já tava muito bom no México. E só melhorou. Porque é isso. Quando você continua fazendo aquilo, você só vai melhorar. Ninguém ganha a pessoa que não desiste. E essa frase clichê, ela é muito boa, porque ela tem muita razão. Se você não desistir disso aí que você tá começando a fazer, daqui a um tempo, 6 meses, 1 ano, 10 anos, você vai estar muito boa nisso. Ai, nossa, mas 6 meses é muito tempo. Os 6 meses vão passar de qualquer forma. Você se dedicando ou você não se dedicando. Se você se dedicar, em 6 meses você vai estar muito boa. Se você não se dedicar, em 6 meses você vai estar como você tá hoje. Uma batata. Autocrítica. E essa história do espanhol, pra mim, ela foi assim, divisor de águas. Eu falei, caraca, eu não lembrava que meu espanhol já foi tão básico a ponto de eu cometer erros tão simples de gramática. Eu não lembrava disso. O espanhol era muito ruim. E hoje ele tá muito bom. Simplesmente porque eu não deixei de praticar meu espanhol. Eu continuei fazendo coisas que iam ajudar o meu espanhol a ficar melhor. Não perfeito. Mas hoje meu espanhol é muito melhor do que o espanhol da Nanda lá de 2015. E isso entra perfeitamente no que a gente tá conversando sobre continuar fazendo mesmo com medo de ser ridículo. Como o meu medo de ver o vídeo de novo, editar e postar. E eu sempre arrumo novas desculpas. É tipo, ai, mas eu não sei fazer thumbnail. A gente aprende. Não, mas eu não sei fazer SEO. Eu aprendo também. Não sei tag, título. Não sei. E o que eu vou botar na descrição? Não faço nem ideia. A gente aprende. Mas a gente só vai aprender fazendo. Eu sei que é clichê tudo isso, mas é verdade. E provavelmente você pode estar precisando ouvir isso também. Se você continuar, você vai ficar muito boa. Eu tenho certeza que você é muito boa em alguma coisa que no ano passado você era uma batata. Eu tenho certeza. Fala alguma coisa. Me conta o que você é muito boa hoje. Deve ter algo. Que seja música, que seja Excel, que seja números, que seja um idioma, teu trabalho, um hobby, sei lá, crochê. Gente, crochê é muito difícil. Tá aí um exemplo. Crochê é muito difícil. Eu comecei a fazer, vi que era muito difícil, desisti. Estupidamente. Porque aí, todas as vezes, o crochê vai ser muito difícil. Porque eu tô com medo de ser ridícula e não saber fazer crochê, sendo que eu não sei. O que você é muito boa hoje que ontem você não era? O que você decidiu continuar mesmo parecendo que você tava ridículo e que hoje o pessoal vem te pedir dica e instrução e pedir pra você ensinar ou falar sobre um assunto? Porque você hoje é muito boa naquilo dali. Eu tenho certeza que alguma coisa dentro da tua vida funcionou exatamente assim. Pra mim é o meu espanhol. Eu sou muito boa no espanhol. Eu sou tão boa que eu dou aula de espanhol. E eu tenho uma aluna italiana e quando ela começou a ter aula comigo, ela falou: ai, mas eu queria que meu espanhol fosse igual ao seu. Aí eu falei pra ela: fulana, você tem quanto tempo tendo aula comigo? 6 meses. Eu tenho 10 anos falando espanhol. Não tem como o espanhol de uma pessoa que tá estudando há 6 meses seja tão bom quanto o espanhol de alguém que já fala muito há 10 anos. Não tem como. E a gente faz isso diariamente na nossa vida. A gente compara nosso primeiro dia com o número 1324 de alguém. Mas aquela pessoa ela é muito boa editando, né? É. Mas e aí? Ninguém começa muito bom não, minha gente. Todo mundo começa ruim. Pelo amor de Deus, a gente não sabia nem andar. Ah, que coisa. E hoje a gente se equilibrando das 2 pernas e sai andando. Mas ninguém nasceu assim, não. Então por que a gente deixa que o ridículo vença essas pequenas batalhas? Por que você deixa que o ridículo de o que o pessoal vai pensar? Porque sempre envolve os outros, ok? O nosso ego é o inimigo. Inclusive eu tenho tatuado aqui. O ego é o inimigo. Tudo envolve o externo. Ai, não, eu não. Não, eu não faço, é por mim mesmo. Mentira! Eu também sou essa pessoa que fala isso, é mentira. Ai, não, eu não posto vídeo porque eu tenho medo de editar, mas não é porque eu não tô nem aí que ninguém vai ver. É porque eu tenho... Mentira! Lá no fundo, eu tenho medo, sim, do vídeo não ter views. Eu tenho medo, sim, de receber um comentário que não vai ser legal. Tudo tem a ver com o ego. Então, o que você tá deixando o teu ego vencer? E por que a gente deixa o ego vencer? Autocrítico, outra vez.
Por quê? Porque a gente tem medo do outro ver a gente tentando falar em espanhol, tentando fazer crochê, tentando agitar, tentando, sei lá, fazer cerâmica ou qualquer coisa. Por quê? Nossa, não, aí as pessoas vão falar que eu não sei fazer. Mas você não sabe! Ah, mas as pessoas vão falar que eu não sei editar? Você não sabe editar. Então por que a gente tem medo dos outros falarem que a gente não sabe fazer alguma coisa se a gente realmente não sabe fazer? Por que a gente deixa sempre a batalha, esse tipo de coisa ganhar? Hoje esse vídeo aqui tá pura autocrítica. Por que a gente não vai fazer o ridículo mesmo, mas não coloca a cara tapa e só segue fazendo? Para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, olhar pra trás e falar, caraca, eu não sabia editar não, mas agora como é que eu tô? Ou caraca, não sabia nem fazer crochê, agora como é que eu tô? A gente para muito antes de qualquer coisa, simplesmente porque a gente tá com medo de ser ridículo. E tá tudo bem ter medo, é uma coisa completamente natural. Você não tem como ir contra isso. Nossa, eu não é um diferentão aqui não, olha que ignorado. Todo mundo tem medo. Mas a questão é, por que a gente não continua mesmo com medo de ser ridículo? Ou por que a gente não continua mesmo parecendo ridículo ou sendo ridículo? E daí? Ser ridículo é uma coisa que bloqueia tanto que a gente não consegue dar um grito, porque todo mundo vai olhar pra gente. Esse é o exercício. Falando em exercício, eu trouxe um aqui pra gente vencer o medo de ser ridículo junto. Vou colocar uma música e a gente vai dançar. É isso daí, vamos vencer juntos esse medo de ser ridículo. Porque eu tenho muito medo de ser ridícula também, de estar aqui, tá falando coisas que podem soar como um monte de abobrinha e a pessoa olhar pra mim e falar, mente, essa menina é uma ridícula mesmo, né? Toda vez que eu sento aqui, eu respiro fundo, a ansiedade chega e fala, oi querida, tudo bem? Hoje não, que eu tenho que gravar. E aí eu sento e gravo. E no final das contas eu gosto muito. Então vamos vencer esse medo de ser ridículo juntos. Eu vou botar a música, a gente vai dançar junto e a gente vai vencer esse medo de ser ridículo. Already gave you the time and place, so don't be shy. Cadê? Be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I feel like it when you call me wonderful. Tá dançando? Vamos dançar. Be the man I need. Talk to me. Vamos ser ridículo. E vamos vencer isso. Eu amo essa parte. Eu adoro essa música, eu escuto ela sempre antes de começar a gravar porque ela me anima. Deixa eu ver se eu não tô perdendo nenhum ponto aqui. Esse vídeo todo é só pra dizer que tá tudo bem você ser ridículo. Respira. Tenha paciência com você. Tenha amor com você. Assim como você teria com qualquer amigo seu que estivesse começando um projeto. Você ia olhar e falar, caraca, amiga, tá muito bom. Vai dar muito certo isso. Então eu vou falar isso pra você. Caraca, tá muito bom, vai dar muito certo isso. E vai dar certo, porque a partir do momento que você deu o primeiro passo, já tá dando certo. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se você parar. Tudo bem se alguém comentar que você é ridículo. Tá tudo bem se você não souber tudo que você gostaria de saber. Ou tá tudo bem se você estiver começando e a pessoa falar que você ainda não sabe porque você tá começando. Ora bolas! Tá tudo bem tudo isso. O importante é só você continuar fazendo. Porque vai chegar um momento que você vai olhar pra trás e falar, caraca, ainda bem que eu continuei. Tem uma frasezinha de Instagram que eu gosto muito, que ela diz, a tua versão de 10 anos pra frente, ela tá desesperada pra que você continue agora. E a de 10 anos atrás, ela tá orgulhosa de você por você ter chegado onde você chegou. Então continua fazendo. Pra dar orgulho a você, a mim e você. E pra dar orgulho a você do futuro. Tá tudo bem fazer meio no início do processo. Não tem problema. Todo mundo passa por esse processo. É só continuar. Pra terminar, tá tudo bem ser ridículo, mas que sejamos ridículos em ação, ok? Fazendo, vivendo, postando, tentando, treinando, estudando, postando, editando, fazendo, até que vai chegar um momento que isso aqui vai ser um piloto automático pra você. Que o que você tem tanto medo de ser ridículo, você vai ser experta nesse tema. E olha que incrível. E o mais absurdo dessa história toda é que só depende de você. Só depende de você continuar. Olha que fácil. Então continua.
continua. Por você. Com certeza tem alguém que tá orgulhoso de ti agora, por você tá fazendo. Então quando você tiver com medo do que alguém aleatório vai falar, lembra que você vai fazer isso pelaquela pessoa que tá orgulhosa de você. Seja quem for, tua família, teus amigos, você mesma, teu companheiro, tua companheira, teu gato. Faz por aquela pessoa que tá orgulhosa de você. Seja uma pessoa. Eu faço isso daqui pela minha mãe, pelo meu pai e pelo meu marido. Porque eu sei que eles vão estar muito orgulhosos de mim. Olha, eu até me emociono. É por isso que eu sento aqui pra gravar. Porque eu sei que eles vão estar orgulhosos e felizes de mim. Então que você faça por essa pessoa que tá orgulhosa e feliz por você. E que bom que você tá aqui. E que bom que a gente vai vencer no ridículo junto. Do que você tem medo de ser ridículo? E do que você vai vencer esse medo de ser ridículo? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. E sempre, toda semana tem um Bora Conversar. Eu acho que eu gostei desse nome. E deixa seu like pra me ajudar a continuar criando. Porque no final das contas, bom, é tudo sobre eu. Não há nada mais importante que o nosso tempo. Obrigada por compartilhar o seu comigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! E da minha